Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma. Independente do horário que você esteja acessando essa videoaula, o importante é sabermos que na videoaula de hoje estaremos dando início ao capítulo 9 do nosso módulo 3, capítulo esse que vai falar muito sobre estatística e probabilidade. Esses dois assuntos eles estão demasiadamente em alta no ano de 2020, por conta de ser um ano que nós estamos aí, infelizmente, vivenciando uma pandemia, por também ser um ano de campanha eleitoral. Então, a probabilidade e a estatística foram aí muito utilizadas para estar levantando dados, para estar fazendo pesquisa, para estar relatando porcentagem de contaminados, porcentagem de recuperados e etc, e etc, e etc. Então, turma, foco na aula, porque a gente vai começar a explicação do conteúdo. Para darmos início, vamos primeiro aqui observar um detalhe. Turma, como um cozinheiro sabe se o macarrão está bem cozido, o feijão bem temperado ou o molho está no ponto? Simples. Ele prova uma pequena quantidade, ou seja, uma amostra, independentemente da porção que está sendo preparada. Assim, como nos sabores da cozinha, em uma pesquisa estatística, também é possível tirar conclusões com base em uma amostra da população, qualquer que seja a quantidade de dados que ela envolva. Como assim, professor? Não entendi absolutamente nada. Simples, turma. Por exemplo, se eu quero fazer um levantamento de dados de um determinado grupo, quero saber, dentre aquele grupo, sei lá, de 1 milhão de pessoas, qual é o estilo de filme preferido. Vai ser impossível eu entrevistar esse 1 milhão de pessoas, mas eu posso selecionar uma pequena parte, essa pequena parte vai ser chamada de amostra. E baseado nessa amostra, eu posso fazer aí uma estatística, uma probabilidade de quantas pessoas, de qual porcentagem gostam do estilo X, Y ou Z. Mas no decorrer da aula a gente vai entender isso um pouco melhor. Então, na aula de hoje, como nós vamos estar introduzindo esse conteúdo, nós vamos aí aprender um pouquinho sobre população e amostra, sendo que a amostra já foi explicado aí nos slides anteriores, seria uma pequena parte de um total. Essa pequena parte nós chamamos de amostra. Por isso que tem aquela expressão amostra grátis, onde ali uma pequena porção do produto vai ser ali doada, dada, né, para que o cliente possa ter noção da qualidade, da eficácia do produto. Mas não podemos esquecer que essa amostra é uma pequena quantidade desse produto. As pesquisas estatísticas, como nós já falamos, são fundamentais para analisar e compreender as características de uma população. Vamos ver agora, turma, exemplos de algumas dessas pesquisas estatísticas. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber qual é o esporte, qual dos esportes os alunos do 7º ano preferem praticar. Uma empresa vai realizar uma pesquisa para saber qual é o tema escolhido pelos funcionários para a festa de confraternização do final do ano. Os editores de um jornal recomendaram uma pesquisa para verificar as intenções de voto dos habitantes de certa cidade para a eleição do novo prefeito. Turma, a área da matemática responsável pela coleta, organização, análise e interpretação de dados é a estatística. Então, quando nós falamos de estatística dentro da matemática, nós vamos estar falando justamente sobre esses assuntos: coleta, organização, análise e interpretação de dados. O que seriam esses dados, professor? Informações.
Então, a estatística ela vai trabalhar justamente nesse setor, nessa área. Vai organizar, analisar e interpretar informações que foram coletadas. Turma, nós podemos aí perceber que nos exemplos 1 e 2 é possível consultar todos os alunos do 7º ano ou todos os funcionários da empresa. Eu vou até grifar aqui, turma. Percebemos que é possível consultar todos os alunos e todos os funcionários da empresa. Nesses casos, como a pesquisa envolve toda a população, ou seja, 100% dessa população, nós vamos dizer aí, nesse caso, turma, que essa pesquisa é uma pesquisa censitária. Pesquisa censitária é uma pesquisa onde todos os elementos do grupo, todos os elementos da população foram pesquisados, foram consultados, né? Se expressaram, falaram sua opinião. Então, recapitulando, quando em uma pesquisa todos os elementos do grupo forem pesquisados, forem ouvidos, forem consultados, essa pesquisa é chamada de pesquisa censitária. Então, vamos só ler novamente o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 1 fala que a coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber qual esporte os alunos do 7º ano preferem praticar. É completamente possível e viável que todos os alunos sejam consultados. No exemplo 2, uma empresa vai realizar uma pesquisa para saber qual é o tema escolhido pelos funcionários para uma festa de confraternização no final do ano. Pelos funcionários. Então, uma empresa tem um número de funcionários, onde esse número de funcionários é completamente possível ser realizada uma pesquisa envolvendo todos eles, onde todos eles fossem ouvidos. Então, recapitulando, pesquisa censitária é aquela pesquisa onde toda a população foi envolvida nessa pesquisa, foi participante dessa pesquisa. Uma curiosidade, né, turma? Falamos muito aí, até o presente momento da nossa aula, em população. Mas quando nós falamos de população, nós não necessariamente vamos estar ali falando de um conjunto de pessoas. População pode ser, por exemplo, um conjunto de objetos ou informações, parte de peças produzidas por um determinado equipamento, um grupo de animais de certa espécie. Então, quando nós em estatística falarmos de população, não fiquem aí bitolados na ideia de população, sempre vai estar agregado à ideia de conjunto de pessoas. Isso aí é geografia, certo? Então, na estatística, população é um grupo, é um conjunto de elementos, onde esses elementos vão participar ou 100% ou uma pequena parte desse grupo, dessa população, de uma determinada pesquisa, de uma determinada análise. Então, população na estatística não vai estar diretamente ligado à ideia de conjunto de pessoas. Dando continuidade, turma, no exemplo 3, em razão de limitações de acesso, vamos grifar aqui também, ó. Então, no exemplo 3, em razão de limitações de acesso, limitação de tempo ou limitação de custo, é mais vantajoso escolher uma parte. Escolher uma parte dessa população, que chamamos de amostra, e realizar uma pesquisa amostral. Então, turma, vamos entender. Enquanto que uma pesquisa é feita num grupo limitado de pessoas, um grupo pequeno de elementos, pessoas não, né? Uma população formada aí por um número de elementos reduzidos, essa pesquisa vai ser uma pesquisa censitária, pois vai ser completamente possível, né, completamente viável, 100% desses elementos estarem inseridos na pesquisa. Porém, no exemplo 3, que diz os editores de um jornal encomendaram uma pesquisa para verificar as intenções de votos dos habitantes de certa cidade,
Então, nesse caso aí, por conta de tempo, limitação de acesso ou de custo, vai ser mais vantajoso escolhermos ali desses habitantes um número reduzido, uma amostra, um subgrupo, vamos dizer assim, desses habitantes. Essa escolha deve ser planejada de modo que a amostra represente bem a população total, para que dessa forma seja possível estender a ela os resultados obtidos na amostra. Então, quando uma população tem uma quantidade de elementos muito grande e essa quantidade de elementos causam certas limitações, é mais vantajoso essa pesquisa ser feita com uma amostra dessa população. E o que seria essa amostra, como nós já bem frisamos, é um pequeno grupo desse grupo maior. E nesse caso, a pesquisa não vai ser censitária, ela vai ser pesquisa amostral, porque essa pesquisa ela foi baseada em uma amostra, certo? E aí, turma, acredito eu que essa aula de introdução tenha ficado bem esclarecida, a diferença entre população, o que é uma população para a estatística. Cuidado para não generalizar, achar que população é sempre grupo de pessoas. Nós veremos aí que não é essa a situação. E para concluirmos o que foi explicado na videoaula de hoje, vocês irão aí resolver, vocês irão desenvolver a atividade que está na página 162 do nosso módulo 3. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.